bom dia, boa tarde pessoal, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. A nossa aula hoje nós vamos dar continuidade em algumas, vamos dizer assim, algumas aplicações da integral dupla. E hoje a nossa aula basicamente vai falar de integral dupla representando, né, ou seja, para calcular o sólido de um volume. O conteúdo que nós vamos trabalhar está lá no nosso livro do Thomas. Está aqui lá, começa na página 298, né? Então fala aqui de integrais duplas como volume, mas quem não tem acesso ao livro, também aqui na descrição do vídeo tem a apostila complementar, né? Que são as minhas notas de aula que eu uso com vocês em sala. Tá aqui então mais ou menos eu segui ali o que está no livro, tem até algumas figuras do livro aqui para que vocês consigam acompanhar quem não tiver acesso ao livro nesse momento. Então tudo que está aqui nesse material é basicamente um resumo do que está no livro e é exatamente o que nós utilizamos em sala, tá? No final tem alguns exercícios resolvidos que eu vou explicar um pouco mais aqui nesse vídeo para vocês. E de novo, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da semana e da aula, mande e-mail para mim ou deixe um comentário aqui no vídeo para que eu possa responder para vocês, tudo bem? Então vamos falar de integral dupla como volume de um sólido. Bom pessoal, falar de volume de um sólido agora tem algumas, digamos assim, algumas complicações mais visual, né? Foge um pouco às vezes da nossa imaginação conseguir visualizar esse sólido, entendeu? Só olhando a função. Então eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta bem bacana para vocês trabalharem e conseguirem desenvolver aí, o estudo de vocês. É uma ferramenta bem acessível, tá aqui, é o próprio Google. Tá? Quem não conhece aí, o Google é uma ferramenta excelente. Você pode entrar aqui, ó, na barra de busca do Google. Vamos digitar aqui, ó, plot, e você coloca a função. Eu vou colocar um plano aqui, ó, 1 menos 5 menos x menos y, tá? Que seria o plano z igual a 5 menos x menos y. E você dá um enter. Olha só. Tá aqui, ó, o Google já mostra para você um gráfico, uma representação gráfica, e você pode clicar com o mouse aqui e deslocar, olha só, mexer aqui onde você está. Então o nosso plano é esse aqui colorido aqui, tá? Esse plano inclinado aqui que eu digitei, e aqui embaixo aqui, ó, esse destacado aqui em cinza aqui é o ponto z igual a zero. Outra coisa interessante dessa ferramenta também, ó, que aqui embaixo aqui vocês notem que tem os valores x, y e z de a, então é do valor menor, valor inferior para a variável, até o valor superior. Então vamos colocar aqui, ó, eu posso editar isso daqui também. Eu vou colocar o x de 0 até 10, vou colocar o 5 aqui. O y também de 0 a 5, tá? E aqui o resultado z, vamos colocar também só a parte positiva, de 0 a 10 aqui. Tá? Ou vamos colocar aqui de 0 a 5 para melhorar a nossa escala. Então tá aqui, olha só. Esse aqui é a representação gráfica aí de um plano. Então você pode fazer isso aqui na própria barra de busca do Google. Tá? Aí aqui embaixo aqui ele vai mostrar algumas informações, até aqui alguns sites que também vão trabalhar com gráfico, tá? Mas o Google já é uma ferramenta que ajuda bastante no estudo de vocês. Então você pode colocar aqui, ó, vamos colocar uma outra figura, 1 menos x ao quadrado, olha só, menos y ao quadrado. Digita dessa forma aqui e dá um enter, ó, plot. Tá aqui a representação, viram só que interessante? Então tá aqui, ó, esse plano aqui em cima é o plano XY, no caso z igual a zero, e a nossa figura aqui. Então vou colocar aqui, perdão, 61 não, só para colocar 16 aqui, para facilitar. Então tá aqui, olha só. Então aqui de novo, vou editar aqui, vou colocar o de menos 4 até 4, o y também de menos 4 até 4, e o z eu vou colocar de 0 a 5. Opa, de 0 a 16, né? Coloquei 16 menos. Então tá aqui, ó, viram só? Você tem aqui
um sólido formato, você consegue editar, girar, olhar aqui o sólido, ó. Então é bem interessante aqui essa ferramenta do Google, tá? É gratuita, é fácil de trabalhar. Então ajuda bastante aí vocês na compreensão desses tópicos que nós estamos estudando daqui para frente. Então vamos continuar aqui. Então a nossa integral dupla como um volume. Então nós na aula passada a gente começou trabalhar de área, né? Nós falamos de área quando a função f de x é igual a 1, que representa a área de uma região plana. Mas vamos considerar aqui quando essa função f de xy ela é uma função diferente de 1, correto? Então ela forma uma superfície no espaço, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, olha só. Então se eu pegar essa própria função aqui, 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa função aqui forma esse paraboloide aqui, certo? Com cavidade voltada para baixo. Então aqui nós temos, olha só, esse eixo aqui é o eixo x, esse eixo apontando para dentro da tela lá é o eixo y e apontando para cima que é o eixo z, correto? Então nós temos aqui uma superfície em 3 dimensões dado por essa função 16 menos x quadrado menos y ao quadrado, tá? Então eu tenho uma superfície, correto? Então olha só, se eu pego aqui do ponto z igual a 0 até z igual a 16, né, que é o ponto máximo aqui da minha superfície, eu tenho um sólido, correto? Igual nós estamos vendo aqui, olha só, eu tenho um sólido. Se eu virar ele aqui, olha só, tem um sólido vazio aqui, mas é um sólido, né? Se eu virar ele para cima aqui, ó, que legal essa ferramenta. Nós temos aqui uma tigela, um pote, alguma coisa assim, certo? Mas está aqui, é um sólido, certo? Definido por essa função aqui que nós acabamos de ver. Então, voltando aqui para o nosso material, exatamente está lá no livro, olha só. Se eu tenho uma função z igual a f de xy, isso daqui é uma superfície no espaço, limitada aqui numa região, né, no plano xy aqui para uma região definida aqui, ó, de x de a até b e y de c até d, isso daqui vai formar um sólido, correto? Então saindo de z igual a 0 na direção positiva de z, subindo até a superfície formada por essa função, correto? Então eu quero calcular essa integral aqui, melhor, eu quero calcular o volume dessa região. Então como que nós vamos calcular o volume? Olha só, voltando para o nosso conceito de integral simples, lá quando eu comecei a definir a área, lá na primeira aula com vocês, eu dividia o plano em pequenos segmentos, certo? Quadradinhos, quadriláteros. Aqui é a mesma coisa. Olha só, se eu pego esse sólido aqui, o plano XY, e divido ele em n quadradinhos, e pego cada quadradinho desse aqui e subo até o próprio sólido, até a própria função, eu vou ter um paralelepípedo aqui, correto? Um certo volume. Então olha só, se eu calcular o volume de todos esses paralelepípedos aqui e somar, eu tenho aproximadamente o volume desse sólido aqui, correto? Bom, a gente vê aqui que eu tenho bastante erro, né? Olha só, a altura disso daqui, cada ponto desse aqui, desse primeiro aqui, dessa figura A, não pega exatamente lá na nossa superfície desenhada aqui. Então, para isso, nós fazemos o quê? Aqui eu dividi em 16 quadradinhos a base. Eu faço o quê? Eu aumento a quantidade de quadradinhos. Olha só, na figura B aqui nós já temos uma aproximação melhor dessa superfície aqui, correto? E agora, como que eu vou calcular a área o volume, né, de cada um desses paralelepípedos? Bom, o volume é fácil, certo? Eu vou fazer o quê? A altura vezes a base, correto? Ou a área da base vezes a altura, certo? Isso é o volume de um paralelepípedo. Você calcula aqui, ó, esse HI aqui seria o volume, é a altura do iésimo paralelepípedo, e BI seria a base do iésimo paralelepípedo. Relembrando lá na primeira e segunda aula, nós sabemos que a base disso daqui vai ser um ΔX vezes um ΔY,
Está aqui calculado. É simples de perceber. Se a gente voltar aqui na figura, olha só. Está aqui, ó. No plano XY, eu tenho uma base aqui, correto? Que vai formar um ΔA, uma areazinha, e nós já vimos aqui que forma um ΔX, um ΔY. Então esse volume aqui pode ser escrito dessa forma, olha só. ΔXi vezes ΔYi, que é a área da base, vezes a altura. Agora, a altura, que é o detalhe aqui. Veja, cada um dessas figuras aqui, cada um desses pontos aqui, vamos melhorar aqui o nosso... Opa! Aqui, fica mais fácil aqui para nós trabalharmos. Então, veja só, cada uma eu tenho aqui, vou pegar esse ponto aqui e aqui. Então, aqui, desse lado aqui, eu tenho, opa, tamanho dessa fonte aqui. Eu tenho um ΔX. E desse lado aqui eu tenho um ΔY. É isso que nós acabamos de ver. Mas e qual que é a altura desse paralelepípedo aqui? Olha só, a altura dele vai ser exatamente a distância aqui da base até o topo. Correto? Exatamente a distância da base até o topo. Para esse outro paralelepípedo aqui, olha só, qual que é a altura dele? É a mesma coisa, é a distância da base lá do plano até o topo, correto? Se eu quiser para esse aqui, a altura dele vai ser a mesma coisa, a distância da base até o topo, correto? Mas olha só, aí o detalhe, cada um desses paralelepípedos aqui tem uma altura diferente, correto? Então, qual a altura que eu pego? Bom, se cada um desses paralelepípedos aqui eles se aproximam lá da minha função original, olha só, então a altura de cada um desses paralelepípedos vai ser exatamente a função nesse ponto específico. Então aqui, olha só, vamos pegar esse ponto aqui. Vamos descrever ele para cá. Nesse ponto aqui eu tenho um ponto x, um ponto xi aqui e um ponto yi aqui, correto? Então a altura desse paralelepípedo aqui nesse ponto, vou chamar a altura h aqui, vou chamar de hi, vai ser igual à função f de xi yi nesse ponto, correto? Então olha só, se eu pego esse ponto correspondente x aqui e esse ponto correspondente y aqui, substituindo aqui na minha função, o que nós vamos encontrar? O valor da distância da base, que é o plano xy, até esse ponto da superfície. Se eu pego esse ponto x aqui agora, desse paralelepípedo, e esse ponto y, eu vou ter exatamente a altura desse outro retângulo, certo? Então a altura de cada um dos retângulos é exatamente o valor da função naquele ponto ali. Então, voltando aqui para a nossa apostila, o volume de cada um desses paralelepípedos vai ser exatamente a função vezes ΔX, ΔY, correto? E aí eu vou fazer o somatório de todos os volumes, correto? E aí nós já sabemos que eu aplico aqui o limite, né, com n tendendo a mais infinito, eu tenho exatamente a definição de integral dupla. Então, olha só, essa definição aqui de volume é exatamente aquela equação da integral dupla que nós vimos lá na primeira aula. Então, o volume, se essa função f de x e y for diferente de 1, essa integral dupla aqui sobre uma região R vai ser exatamente
o volume de um sólido limitado superiormente por essa função, correto? Então, do plano x, y igual, ou melhor, z igual a zero, até superiormente por essa função f de x, y aqui. Vamos voltar aqui, olha só na nossa figura, isso que eu falei para vocês. Sempre que tiver dúvida aqui, ó, tentem esboçar o gráfico, uma região que você está interessado. Então, olha só, meu plano XY. Opa, deixa eu melhorar aqui. Ó. O plano XY aqui é a base, aqui embaixo, correto? Aqui. E a superfície é a própria função, no nosso caso, a função 16 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, eu tenho aqui, olha só, o volume desse sólido aqui, correto? Qual que é o volume desse sólido? Como que eu vou calcular o volume? Calculando a integral dessa superfície aqui, correto? Então, eu tenho a altura vezes a área da base. Então, vamos fazer aqui um exercício. Determine o volume de um sólido formado pela superfície 18 menos 3x quadrado menos 6y ao quadrado. Coloquei aqui uma figura que eu obtive também lá do próprio Google, mas eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Então, mesma coisa, olha só, 18 menos 3x quadrado menos 6y ao quadrado. Não precisa nem colocar aqui o sinal de vezes, tá? Só o de potência, tá bom? Então tá aqui, olha só. Esse é o nosso volume. Notem aqui que a minha superfície aqui, olha só, ela ficou na parte, bastante coisa na parte negativa, mas aquela integral ali, ela vai calcular de zero até a superfície. Então, a gente vem aqui e edita. Vamos fazer a edição aqui dos parâmetros, correto? Vamos colocar o x de menos 6 até 6, o y de menos 3 até 3 e z de 0 a 18. Opa, aqui é menos. Aí, pronto, agora sim. Eu posso até diminuir aqui até 3, né? 10 não, perdão. Aqui. Deu uma melhorada. Só aqui, ó. Vocês podem ir ajustando aqui. Vamos colocar aqui de menos 2 até 2. Acho que foi menos 3. Até 3. Pronto, agora deu uma melhorada. Então, o volume que nós queremos calcular é o volume desse sólido aqui. Correto? O volume, então, daqui, ó, de z igual a 0, que é a nossa base aqui embaixo, até a superfície. Correto? Então, esse aqui é o volume, é o objeto que nós queremos calcular o volume, certo? Nessa limitação aqui. Então, daqui, olha só, a nossa integral vai ser dada pela integral desse sólido aqui, dessa superfície, correto? 18 menos 3x quadrado menos 6y ao quadrado. E aqui os planos coordenados, x igual a 2 e y igual a 1. Então aqui, ó, o x vamos colocar para ficar exatamente de 0 a 2 e de 0 a 1. É só esse pedaço aqui que nós queremos calcular. Então tá aqui, olha só. Então o y vai de 0 a 1 e o x de 0 a 2. Então está aqui resolver a integral. Então primeiro resolvemos a integral em y, encontramos esse valor aqui, 16 menos 3x quadrado, substituindo esse valor na integral original, a gente encontra o resultado de 24. Então o nosso volume dessa região aqui está limitado por esses dois planos aqui, correto? X e y, e a parte de baixo aqui. Eu tenho exatamente 24 unidades de volume. Tá? Então é bem simples de calcular. Agora nós vamos fazer um exemplo aqui um pouco mais complicado, digamos assim.
exemplo um pouco mais detalhado. Então olha só, eu quero calcular o volume de um sólido que está no primeiro octante, né? Estamos no espaço agora, então são octantes, e é limitado pela superfície z igual a 1 menos x menos y. Tá? Então eu tenho um plano aqui, correto? Eu tenho um plano que é o plano z, o plano x mais y mais z igual a 1, correto? É um plano aqui inclinado, gente, é bem conhecido, tá? Então vamos utilizar aqui de novo o Google. Ó. Vamos plotar 1 menos x menos y, correto? Esse daqui é o nosso plano, 1 menos x menos y, tá certo? Só no primeiro octante. Então tá aqui, ó. Nós vemos aqui que esse plano aqui, colorido aqui, ele intercepta o plano z igual a 0, correto? Que é o próprio plano xy aqui, tá? E ele é inclinado. Então nós queremos só o primeiro octante. Então o primeiro octante é de x igual a 0. Vou colocar o x igual a 2 aqui. Y igual a 0 e o y igual a 2 aqui. E z também igual a 0 até 1, que é a altura máxima. Então está aqui, olha só. Essa é a regiãozinha do nosso plano que nós queremos calcular, correto? Está aqui. Para ficar melhor nossa visualização, vou colocar até 1 aqui, então. Então está aqui. Esse é o nosso plano, é isso que nós queremos calcular nesse momento. Então veja só, na verdade, o que nós queremos calcular aqui? O volume de um prisma de base triangular, correto? Então está aqui, ó, os planos limitam ele. Bom, então veja só, o nosso problema aqui só dá essa informação, né? Calcular o volume desse sólido, limitado aqui no primeiro octante por essa função, e só isso. Tá? Então nós temos que encontrar os limites para esse plano aqui. Olha só, tá aqui um desenho um pouquinho que eu mesmo fiz aqui à mão. Não sei qual que fica melhor para visualizar, mas está aqui feito aqui. Ó. Então está aqui em vermelho é o plano z igual a 1 menos x menos y. Então nós sabemos que ele intercepta aqui, ó, os três eixos no ponto 1. Correto? Então quando xy for 0, z igual a 1. Quando zy for 0, x igual a 1. E quando zx for 0, eu tenho y igual a 1. Então essa é a interseção, que é exatamente o que nós podemos ver aqui, olha só. Um para x, um para y e um para z aqui em cima. Bom, mas olha só, eu não posso limitar, dizer o seguinte, então o x vai de 0 a 1 e o y também vai de 0 a 1. Por que eu não posso fazer isso? Vamos analisar o que acontece aqui. Vamos fazer um eixo aqui. Então tá aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o nosso eixo x e esse aqui é o nosso eixo y. Correto? Se eu fizer aquilo, essa análise simplificada aqui, então o meu x vai de 0 até 1. Correto? Vamos colocar 1 aqui, mais ou menos nesse ponto aqui. E o y também vai de 0 a 1. Vamos colocar 1 aqui. Correto? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deslocando x de 0 até 1 aqui. E depois eu vou deslocar y de 0 até 1, olha só. Aqui. O que isso daqui forma para nós? Um quadrado. Certo? Forma um quadrado. Então, se eu fizer a integral de x de 0 a 1 e de y de 0 a 1, nós estamos calculando esse quadrado todo aqui.
certo? Mas olha só, o que acontece com a nossa região, com a nossa figura? Tá aqui. A gente vê claramente aqui, olha só, a base aqui, a parte de baixo é o plano XY. A região limitada para esse plano aqui não forma um quadrado. Olha só que interessante, eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, vou virar ele até que o eixo Z esteja exatamente perpendicular à tela do computador. Tá? Então está aqui. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma projeção dessa superfície no plano XY. Tá? Vamos considerar aqui que X é esse eixo apontando para baixo aqui e Y é o eixo apontando para cima. Tá? Então, quando eu faço isso daqui, olha só, e esse pontinho azul que está aqui, nesse cantinho aqui é o eixo Z que está perpendicular ao computador. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo essa projeção da superfície no plano XY. E o que eu encontro? Eu encontro que a região no plano XY ela não é um quadrado, ela é um triângulo. Olha só, essa parte colorida aqui, essa região colorida é um triângulo. Então, a minha integração ela tem que ficar dentro desse triângulo. Correto? Eu não posso sair do triângulo. Bom, isso vai ficar claro agora, olha, nessa figura que eu fiz aqui. Tá? Vamos pegar essa figura, colocar aqui do lado. Aqui, olha só. Então, a nossa superfície, né, tá aqui. Destacada aqui. E essa figura aqui do lado aqui é exatamente aquela projeção que eu acabei de mostrar para vocês ali no Google. Tá? Então, eu peguei essa figura aqui, inclinei aqui, o eixo Z está aqui agora, olha só. O eixo Z está saindo agora, imagino que ele está perpendicular à nossa tela. Então, eu estou fazendo aquela projeção. Então, quando eu olho de cima aqui, nesse eixo Z, fazendo a projeção no plano XY, eu vejo exatamente aquele triângulo. Olha só, está aqui exatamente aquele triângulo. Acho que eu só não inclinei na... Olha só, eu vejo o triângulo, correto? Fazendo a inclinação dessa superfície aqui. Então é isso que eu fiz aqui, correto? Então eu tenho que integrar essa região apenas dentro desse triângulo, ou seja, aí eu vou escolher qualquer um dos eixos que eu quero para integrar. Então, se eu for integrar primeiro no eixo Y, o que eu vou fazer? Olha só. Integrando primeiro no eixo Y, ou seja, eu vou sair daqui, ó, do ponto 0 e vou até onde? Até essa reta aqui. Eu saio de 0 e vou até essa reta aqui, olha só. Eu saio de 0 e vou até essa reta aqui. Estão vendo aqui? Então, eu não posso sair em Y de 0 até 1. Se eu definir essa integração primeiro em Y. Se eu sair de 0 até 1, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou integrando um quadrado. E não é isso que nós queremos. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que integrar somente de 0, na direção Y, até essa limitação aqui, que é uma reta. Certo? Que é essa reta aqui. Qual que é essa reta aqui? Bom, essa reta aqui é simples de calcular, né? Ela intercepta o eixo X em 1 e o eixo Y em 1. Então, é a reta X mais Y igual a 1. Correto? Essa é a reta de interesse. Ou Y igual a 1 menos X. Essa é a nossa reta aqui. Certo? Então, se eu for integrar primeiro na direção Y, o meu Y ele vai ter que sair de 0 e ir até essa reta aqui. Eu não posso passar dela. Se eu passar, eu saio da região de integração. Entenderam? Então, a nossa limitação em Y é de 0 até essa reta aqui. Certo?
E x? X vai de 0 a 1. Né? O x está tranquilo. Eu saio de 0 até 1 em x. E quando eu for para y, eu tenho que parar na reta. Ó. Então, tá vendo? X eu vou de 0 a 1. E y eu vou até a reta. Correto aqui? Então, essa é a limitação que nós vamos encontrar para essa integral. Então, voltando aqui para o nosso exercício. Tá? Então, olha só. Eu vou integrar a superfície 1 menos x menos y. Né? Aqui eu inverti, tá? Eu coloquei a integral primeiro na direção x, mas é a mesma coisa. Lembrar que na aula 2 eu já falei dos intervalos da ordem de integração, teorema de Fubini, tá? Então, olha só, o que eu fiz aqui. Eu saí aqui na direção y, né, integrando primeiro em x, perdão. Então, eu saí de x e vou até onde? Vou até a reta. Ó. Vou dar um pouquinho a cor aqui. X eu saí de x, daqui de 0 e vou até a reta. Mesmo processo, de 0 até a reta. De 0 até a reta, estão vendo? Nesse caso aqui, basta isolar o x aqui. X igual 1 menos y. Tá aqui. Então, integrando primeiro em x. Então, tá feito aqui, olha só. Em x, de 0 a 1 menos y. Depois em y, de 0 a 1. Se você integrar primeiro y, ficaria de 0 a 1 menos x. E o x de 0 a 1 também. Então, resolvendo a primeira integral aqui, nós temos esse resultado aqui, olha só. Dá esse resultado aqui, 1 menos y tudo ao quadrado dividido por 2. Eu pego esse resultado, substituo aqui na integral original. Tá aqui. Calculando essa integral aqui, eu tenho 1/6, ou 0,16666 unidades de volume. Esse é o volume desse sólido aqui, ó, né, dessa pirâmide de base triangular aqui que nós acabamos de calcular, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Isso daqui é mais uma aplicação. Essa é a nossa aula, tá? Essa aula ficou um pouquinho mais extensa aí, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso devido a esse exemplo aqui, né, que é um pouquinho mais complicado, tá? Mas peço aí que vocês refaçam esses exemplos aqui, e eu vou deixar aqui como exercício depois, para vocês resolverem mais um problema desse daqui, de calcular volume, onde vocês terão que encontrar os parâmetros de integração, tá certo? Vai ficar anexo aqui, eu vou mandar a listinha também, aqui anexo ao vídeo, tá? E se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, deixe o seu comentário aqui, que a gente refaz, qualquer coisa a gente refaz uma aula só tirando as dúvidas, tudo bem? Então, uma boa aula e bom estudo a todos.